Amém. A paz do Senhor, amados. Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado sempre ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que está na casa. Amados, eu estava ali adorando o Senhor e dizendo: Senhor, obrigada. Obrigada por o Senhor ter me chamado. Obrigado por o Senhor ter me dado e estar me dando a oportunidade de sentir esta presença. De sentir a presença dEle, de sentir a graça dEle inundando todo o meu ser. Amados, não há nada nesta terra que possa se comparar em sentir o toque do Espírito Santo. Aleluia, a palavra do Senhor diz em Romanos 8,14 que aquele que é filho de Deus é guiado pelo seu Espírito. E eu dizia: Senhor, eu sou tua filha, então eu preciso que o teu Espírito me guie mais esta noite. E desde o momento que eu adentrei aqui, eu sinto a presença dEle. Eu falei para a pastora, tem algo diferente aqui nesta noite. Pastora, eu sou sensível ao Espírito Santo. E Ele me diz que alguma coisa diferente acontecendo neste lugar. Eu sinto a presença dEle, eu sinto o toque dEle, eu sinto a glória Shekinah de Deus enchendo este lugar. Mas a pastora disse: mas eu já tinha resposta. Que eu conheço a Deus, eu tenho experiências, muito poucas, mas eu tenho nesses anos. É chegar numa igreja que ora. Não há como não perceber, é percebível você adentrar uma porta de uma igreja que está orando. É diferente. As pessoas são diferentes, o louvor é diferente. E quando eu dobrei meus joelhos, o Senhor disse: eu quero fazer. Eu quero tocar nesta noite, nenhuma resistência permanecerá no teu coração. Que toda resistência, que toda amarração, que toda cegueira, que todo comichão nos seus ouvidos, que toda resistência no mundo espiritual, eu ordeno pelo poder do nome de Jesus Cristo, cai por terra agora. Porque a vontade de Deus, ela vai prevalecer na tua vida. A vontade de Deus, ela vai prevalecer na tua vida. Sabe por quê? Porque você está nas mãos dEle, e das mãos dEle ninguém pode te tirar. Ninguém pode te sacar das mãos do Todo-Poderoso. Amados, desde o dia que a pastora me convidou para pregar, eu estava orando, pedindo palavra, mensagem. Eu prego há 15 anos, mas todas as vezes que eu vou pregar, eu fico agoniada na presença de Deus, dizendo: Senhor, me dá uma mensagem, me dê uma palavra. E todos esses dias eu orando e nada. E chegou hoje 4 horas da tarde, nada. Eu dizia: Senhor, tenha misericórdia deste amontoado de barro. E mais uma vez eu disse: Senhor, me dá uma palavra para esta noite. Mais uma vez orando. Eu estava comentando com meu esposo vindo para cá, e o Espírito Santo disse: sente na tua mesa e abre a Bíblia. E eu comecei a abrir a Bíblia e fui para um tema que eu tenho pregado tem alguns dias. É um tema novo para mim, mas o Espírito Santo disse: não, ainda não é esse. Comece a folhear. E eu folheei 1, 2. Quando eu cheguei, o Senhor disse: é aqui. Daí eu disse: Senhor, eu nunca preguei. E Ele disse: mas eu vou te fazer pregar. É uma palavra nova, eu conheço esta palavra, eu li diversas vezes, mas preguei, eu não preguei. Por quê? Porque eu entendo que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não pregamos o que nós queremos, nós não falamos o que nós queremos, mas nós falamos aquilo que o Espírito Santo quer falar. E nesta noite o Senhor disse assim: filha, nesta noite eu quero falar sobre coragem, nesta noite eu quero falar com valentes. E o Senhor disse assim: aí fala para a igreja que só é valente aquele que permanece na coragem. O Senhor diz nesta noite: se houver covardes aqui nesta noite, Ele vai despertar a tua vida. Porque Deus não te chamou para ser covarde, Deus te chamou para ser valente. Ei, volte para o lugar que Deus tem te chamado. Porque os covardes, eles correm, mas os valentes
valentes permanecem no Senhor, porque os valentes têm coragem. Os valentes têm coragem, e esta coragem não vem de mim. Ei, esta coragem não vem de você. Esta coragem vem do Espírito Santo de Deus. E nesta noite Ele quer te revestir. Nesta noite Ele quer te despertar. Nesta noite a palavra do Senhor é: levanta-te, coloca-te de pé, que eu falarei contigo. Deus só fala com corajosos. Deus só fala com corajosos. Sabe por quê? Porque os covardes correm. Pegue a sua Bíblia comigo. E abra comigo no segundo livro que escreveu Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. O tema é: defendendo meu campo de batalha. É noite de sacar a espada. É noite de tirar a espada da bainha. É noite de sacar a lança. É noite de tirar a flecha da aljava. É noite de tirar a mão do bolso espiritual. É noite de sair do buraco. É noite de sair da cova. Ei, saia desta cova, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai soprar com força na tua vida. Ele não te chamou para ser covarde. Ele não te chamou para você fugir diante dos problemas, mas Ele te chamou para enfrentar. Quem abriu em Samuel 23, segundo Samuel 23, coloca em pé. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Capítulo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: e depois dele, Samar, filho de Agê, o Erarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Senhor, essa é a tua palavra. E aqui, Senhor, nós estamos guiados pelo Teu Espírito, porque nós somos filhos do Senhor. Senhor, fale conosco. Tira toda a covardia da nossa vida. Tira toda a resistência do nosso coração. Que nós possamos nesta noite, Senhor, pegar a espada que talvez ficou guardada, a espada que colocaram para descansar, a espada que talvez jogaram lá fora, a espada que lançaram no chão dizendo: eu não quero mais. Senhor, que eles possam pegar de novo, que eles possam firmar nas tuas mãos, porque, Senhor, nós não vamos abrir mão da herança que o Senhor tem nos dado. Nós não vamos abrir mão do campo de batalha que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado um campo, o Senhor tem nos dado, Senhor, uma herança. O Senhor tem nos dado, Senhor, um chamado. O Senhor tem nos dado a salvação, Pai, como a maior herança. E nesta noite, Senhor, pela ajuda do Senhor, pela ajuda do Teu Espírito Santo e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Desperta, ó Deus, o dom de Ti que há em nós. Desperta o dom. Ah, Senhor, talvez a dom esquecido, a dom dormindo, a dom triste, a dom magoado, a dom revoltado, mas que nesta noite cada dom possa voltar para o seu lugar, que cada espada possa estar nas suas mãos, e que um povo, Senhor, um povo não covarde, mas um povo corajoso, possa se levantar nesta noite e lutar esta batalha no terreno espiritual, e que possa entender que a vitória já é certa, que possa entender que Tu és o general de guerra. E a Bíblia me diz, a Bíblia me garante que o Senhor nunca perdeu uma batalha, e não vai ser a minha, não vai ser desta igreja que aqui está. Nós vamos pegar a espada, nós vamos guerrear, nós vamos reivindicar aquilo que é nosso, mas nós sabemos que o Senhor já nos deu vitória. O Senhor já nos deu vitória. Por isso aqui, antes de guerrearmos, sabemos que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Ajuda-me, Espírito Santo, revela-me nesta noite o oculto, profundo, escondido, que nada fique oculto diante dos meus olhos espirituais. Dilata a minha ótica espiritual, e que, Senhor, a Tua vontade seja, Senhor, prevalecida aqui nesta noite. E fale-te, ó Deus, e não te cales, porque queremos ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus que assim oramos e cremos. E a igreja corajosa em Cristo, diga amém.
Glória a Deus, assente-se, exército de Deus. Nós somos um exército, amém? Nós somos exército do Deus vivo. E Deus, Ele é o general de guerra. E a Bíblia diz que Ele vai na nossa frente. Se Ele vai na nossa frente, Ele nos dá guarnição, Ele nos dá proteção, Ele sabe o que nós podemos enfrentar. O que é impossível para nós, Ele vai derrubar. Mas o que é possível, Ele vai deixar nós lutarmos. Sabe por quê? Sabe por que Deus nos deixa lutar? Sabe por que Deus permite a luta na nossa vida? Para provar que nós não somos filhos atrofiados, que nós não somos filhos covardes, que nós não somos filhinhos de papai. O nosso Pai nos protege, mas também Ele nos dá direito, Ele também nos dá responsabilidade de lutar pela nossa causa. Aqui onde nós lemos, fala no tempo de Davi. No tempo de Davi era cheio de desafios, como toda a Bíblia Sagrada. Davi era um homem de guerra, de batalha. Quando falamos de Davi, nós falamos do maior rei. Quando nós falamos de Davi, nós falamos nada mais, nada menos do que o homem segundo o coração de Deus. Quando falamos de Davi, falamos do maior salmista de salmos. Quando nós falamos de Davi, nós falamos do maior músico, arpista, que quando ele dedilhava a sua harpa, demônios batiam em retirada. Quando falamos de Davi, falamos de tantas qualidades. Falamos também de um homem que errou, de um homem que pecou, que adulterou, mas que diante do seu pecado, olhando para o espelho da sua alma, ele se deparou com a imundície do seu pecado, se arrependeu, reconheceu que era pecador, se humilhou diante do Senhor, e o Senhor restabeleceu, o Senhor restituiu, e o Senhor deu prosseguimento à sua chamada. E desde o momento em que Davi recebeu na casa de seus pais, Jessé o belemita, a unção, começou-se as batalhas. A inveja de seus irmãos, a indignidade de Eliabe, o filho mais velho, de não aceitar que Davi, o caçula, teria sido escolhido. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não olha para uma conta bancária, Deus não olha para a altura, Deus não olha para o peso, Deus não olha para a cor dos olhos, para a cor do cabelo, se é liso, se é... Deus olha para um coração disposto. E os irmãos de Davi eram todos da guerra de Israel, eram todos do exército, mas Davi tinha sido colocado para cuidar das ovelhas de seu pai. Mas é assim que Deus gosta daquele que se humilha, Deus gosta daquele que está pronto a se colocar onde a sua autoridade quer. O seu pai quis que ele ficasse cuidando das ovelhas, e assim ele ficou. Mas Deus, Ele não olha para o altar, Deus não olha para a cadeira de baixo, Deus Ele não faz acepção de pessoa. Ele está olhando aqui, mas Ele está olhando aí para você. Pode ser você amanhã pregando aqui. Aleluia, Ele está lá na salinha das crianças, escolhendo ali uma criança, um menino, uma menina, que vai ser um grande profeta da geração futura. Davi foi um grande guerreiro. Quando Davi venceu todas as suas primeiras batalhas, primeiro Golias, depois Saul, então Davi se levantou, foi levantado por Deus como rei. E Davi teve muitas batalhas. E qual era o maior inimigo de Israel até então? Os filisteus. Os filisteus, eles não desistiam. E para os dias de hoje, ilustrando os filisteus, é o Satanás, é o inimigo da nossa alma. Ele não desiste. Ele não se cansa, ele não dorme. A Bíblia diz que ele é como ladrão. João 10, ele vem para roubar, matar e destruir. A Bíblia também diz que ele é como um leão que anda ao derredor procurando a quem tragar. A Bíblia diz que ao nosso redor acampa os anjos do Senhor. Satanás fica ao nosso derredor. Por quê? Porque quando se encontra uma legalidade, os anjos, eles não têm como nos bloquear. Então o diabo, ele entra. E todo grande guerreiro, todo grande líder, ele sempre é ladeado por valentes, por aqueles que estão dispostos a não baixar a guarda, que está pronto a guerrear junto com o seu líder. Davi foi um grande líder, Davi foi o maior rei de Israel. Não era perfeito, mas sabia para o que havia sido chamado. Primeiro lugar, para você ser um vencedor,
chamou, você precisa saber para que você foi chamado e não desistir disso. E aqui no capítulo 23, a palavra do Senhor diz que Davi, ele estava junto com os seus guerreiros. Nesse tempo, ele contava com seus valentes e eles eram os heróis que realizavam grandes feitos junto com Davi. A palavra do Senhor registra alguns destes feitos. E no capítulo 23, a palavra do Senhor diz que as pessoas que não tinham coragem, vamos dizer assim, por pouca coisa eles corriam. As pessoas que olhavam com os olhos da carne, as pessoas que olhavam com os olhos naturais, qualquer guerra que eles viam, eles corriam. Balançava ali um capim do campo, eles corriam. Mas existiam os corajosos. E esses corajosos a Bíblia nomeia como valentes de Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você não é qualquer coisa. Sabe por que não importa se você se converteu agora, não importa se faz 5 anos, 10 anos, se você está aqui, é porque você tem a marca de Cristo na tua vida. Se você está aqui é porque Deus não te chamou para ser covarde. Ei, se houvesse algum covarde, certamente Deus não permitiria que entrasse aqui nesta noite, porque pelo que eu conheço pela Bíblia, quando Deus quer falar, Ele fala com os corajosos. E você nesta noite foi escolhido como esses corajosos. E talvez você pode dizer como Gideão disse quando o anjo do Senhor se apresentou para ele: Senhor, eu sou o menor da minha casa e a minha família é a mais pobre em Manassés. Ele estava dizendo: Senhor, eu sou caçulo, vai lá procurar o mais velho. Mas o Senhor havia escolhido ele. E aqui os filisteus estavam avançando contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que neste tempo só estava Davi e os valentes, os outros correram tudo. E eu te pergunto, cadê os outros? Cadê os outros? Correram. Tem alguém aqui querendo correr também? Talvez você pode dizer: não era para eu ter vindo hoje. Isso é o que você pensa. Porque o que Deus decidiu é que você esteja no meio da reunião dos valentes. E aqui neste tempo, amados, os filisteus estavam só saqueando. O povo de Israel plantava e os filisteus só esperavam o fruto sair, a semente nascer, e eles iam e saqueavam o campo dos israelitas. Só que como havia muito covarde, eles corriam. Mas aqui os filisteus não se deram muito bem. Não se deram nada bem. Por quê? Porque quando eles decidiram: nós vamos atacar Israel agora, no capítulo 23 do livro de 2 Samuel, eles não sabiam que eles teriam que encarar valentes. Existia covarde? Existia. Mas quando os covardes ouviram o barulho dos cavalos dos filisteus, eles correram. Mas deixa eu te dizer uma coisa: só canta o hino da vitória aqueles que permanecem. Só experimenta do maná da terra aqueles que permanecem. Eu aprendi que eu preciso permanecer debaixo da nuvem da promessa, porque é a nuvem da promessa que me leva a Canaã. Vai vir tempestade, esta nuvem vai trazer chuva. Não, se esta nuvem é da promessa, ela vai trazer bonança. E aqui a palavra do Senhor diz que Davi, ele tinha 30 valentes. E entre esses valentes se destacou 3. E eu quero falar de Samar. Samar só fala-se uma vez dele, somente esta vez que nós lemos, que ele era um valente de Davi. E Samar, sendo ele valente de Davi, ele sabia para o que ele havia vindo e o que ele tinha que fazer. E a palavra aqui diz, né, que os filisteus haviam se levantado. Primeiro lutou Eleazar. Eu achei aqui tão incrível quando eu li, que a palavra do Senhor diz, né, falou sobre o primeiro, que é Josebe. Depois falou no capítulo 9 de Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioia. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocavam os filisteus, que ali se ajuntavam à peleja. E quando de Israel os homens subiam. Então quando
os filisteus, eles decidiam, eles procuravam um lugar melhor para eles atacarem. E aqui a palavra do Senhor diz que esses 3 valentes, eles estavam observando os filisteus. E quando os filisteus, aqui diz a palavra, que quando os filisteus se juntavam para pelejar contra Israel, estes homens, eles não desistiram, eles não correram. E Eliezer, ele se levantou quando os filisteus vieram atacar, né, o lugar onde ele estava. E ele se levantou e ele pegou a sua espada. E naquele dia a palavra do Senhor diz que Deus operou na vida dele um grande livramento, né, que ele lutou terrivelmente com os filisteus. Ele feriu os filisteus. Aqui diz, ó, e este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Mas nós temos que ser corajosos como esses homens. Ele lutou e ele matou todos os filisteus e a mão dele ficou cansada, o braço dele talvez dormente, mas ele, com seu braço cansado, ainda não largou a espada. A espada fala sobre a palavra. A espada fala sobre guerrear no reino de Deus. E a Bíblia diz que este valente se cansou. Um dia nós vamos nos cansar. Um dia você vai chegar e dizer, eu estou cansado. Ei, você pode até se cansar, mas não largue a espada. Não, pare um pouquinho aí, mas segure a espada. Sabe por quê? Porque o que é o dono da espada, ele se renovará as suas forças. Ele te devolverá toda a força que o inimigo talvez queira sugar. O Senhor nesta noite quer renovar força aqui. O Senhor nesta noite quer renovar ministério. Nesta noite o Senhor quer romper as barreiras na tua vida. Não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás, é tempo de romper. Então no capítulo 11 diz assim: e depois dele, depois de Eleazar, Samá, filho de Agê, o Herarita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, amados, multidão aqui é mais de 5.000. Multidão não é 2, 3 lutinhas, provinha não. Multidão aqui era gente a dar com pau. E a palavra diz que os valentes, amados, valente não corre. Valente não corre da peleja. Valente não corre da batalha. Valente não corre, aleluia, daquilo que o Senhor tem o vocacionado. Às vezes é difícil. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem que eu amo muito, esse pregador, Luciano Subirá. E ele estava dizendo, ele falando sobre obediência, que obedecer não é fácil. Mas Cristo, quando ele desceu como 100% também homem, ali ele estava na terra para obedecer o Pai. Então Jesus, ele teve que se adaptar ali como homem, 100% Deus, mas 100% como homem, para obedecer o Pai. E como eu entendo isso? Quando ele está para ser crucificado, ele vai no jardim de Getsemane orar, e ele diz, Pai, se for possível, passa de mim. Esse cara está dizendo, eu não quero. Eu sei o quanto vai ser difícil, eu sei o quanto eu vou sofrer. Pai, se for possível. Ele está se sujeitando a Deus. Ele está se sujeitando ao Pai. Ele está criando uma força para obedecer. Agora, se Jesus precisou obedecer, quem somos nós para rebeliar contra Deus? E eu fiquei impactada. Então ele disse, não vai ser fácil. Para Jesus certamente não foi fácil. Mas no final ele diz, todavia, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. E o Pai queria a cruz. O Pai queria a nossa salvação. Então é preciso obedecer, é preciso sujeitar. Pastora, mas a batalha é árdua, a batalha é difícil. Mas se Deus está nela, a vitória é garantida. Mas eu estava ali pensando, eu entro na mensagem e eu comecei a imaginar, né? Tem uns filmes aí de luta, uns filmes aí de tiroteio que existe, né?
que a gente vê aqueles atores principais, eles pegam aquelas metralhadoras, eles pegam aquelas facas e lutam. Ele é o principal. Quando eu assisto um filme desse, eu não gosto muito de assistir, mas às vezes eu assisto, eu vejo aquele homem lutando, e um batendo nele, um dando tiro nele, ele levando um tiro aqui, arrastando a perna, mas eu ainda me animo, porque eu sei que ele é o ator principal e ele não vai morrer. Então vai ter batalha? Vai. Nós vamos enfrentar uma guerra? Vamos. Mas nós somos os autores principais do filme de Cristo. Ei, você é o autor principal da história de Cristo nessa terra. Cada um de nós somos protagonistas do que Deus escreveu. Você que está aqui, você é o autor, você é o ator, você é a atriz principal deste filme da tua vida. Então anima o teu coração. Você pode até se ferir, você pode até chorar, você pode até derramar aí um suor. Os atores principais, eles até sangram, eles se arrastam, mas no final eles estão lá vitoriosos. E os inimigos vai ser, e assim nossa vida, sabe por quê? Porque o Senhor nos levantou como valentes. E quando Samar, ele viu que os filisteus, ele estava na terra dele, ele estava aonde ele herdou de seus pais, e os filisteus estavam decididos vir aonde ele estava, na terra dele, na terra de seus pais, e roubar a sua terra e toda a plantação de lentilha. Amados, a lentilha naquela época não era algo muito caro, era apenas um alimento. Então ele poderia deixar, não vou me incomodar, e vou deixar eles levar. Eu vou sair por aí perambulando, quem sabe ali na frente Deus me dá outra terrinha. Mas nesse momento que eu prego, quando eu falo em terra, eu falo sobre herança dada por Deus. E a lentilha é aquilo que vem e desce sobre a herança. A herança na tua vida é a tua salvação. A herança na tua vida, esse pedacinho aqui fala, olha... É muito interessante essa parte, porque fala assim, havia um pedaço de terra. Era só um pedaço, mas era de Samar. Mas era um pedaço pequeno, não valia a pena, a guerra valia sim, porque era de Samar. E Samar havia plantado aquelas lentilhas, e ele sabia o sol que ele pegou, ele sabia cada calo que havia na sua mão, ele sabia o trabalho do seu esforço, e filisteu nenhum ia roubar aquilo que era dele. Você está abrindo mão da sua promessa por nada? Porque você não quer se incomodar mais? Porque você não quer mais se ferir nesta batalha? Ei, a palavra do Senhor diz que o nosso descanso não é aqui. Aleluia, a palavra do Senhor diz aqui em Isaías, onde eu gosto muito, capítulo 60, quando Deus fala com Isaías e diz, levanta-te. Quando Deus quer falar com os corajosos, Ele manda se levantar. Se levanta do desânimo nesta noite. Se levanta da covardia. Eu não quero mais esse ministério. Levanta, amados, eu falei hoje para mim, pastora Nasa, quando eu estava preparando essa mensagem, 5:30 da tarde, eu disse, Marisa, se levanta em nome de Jesus. Porque grande é a tua jornada. Se levanta. Se levanta, profetiza. Se levanta, mulher chamada. Eu disse para mim, Marisa, se levanta. Marisa, toma fôlego. Marisa, olha para frente. Olha, Marisa, primeiro para trás. Olha de onde Deus te tirou. Olha o que Deus fez na tua vida. Olha onde agora você vai ficar parada. Quando Deus quer falar conosco, Ele nos manda levantar. Se você não se levantar, você não vai poder observar a herança que Deus tem te dado. Se você não levantar os teus olhos espirituais, você não vai poder contemplar tudo aquilo que Deus já te ajudou a conquistar nesta terra. E você vai abrir mão só por causa de alguns filisteus, que desde o início que tem se levantado contra Israel são perdedores. Que até o Deus dele, o próprio
Deus o envergonhou? Aleluia. A palavra do Senhor para mim e para você. Não importa se você só é membro, não importa se você é visitante, se você está aqui, é porque você é convocado para os corajosos. Eu estou cansada, todo corajoso cansa. Respira fundo, pega fôlego e levanta. Porque é assim na nossa vida. O nosso descanso não é aqui. Se você tem ministério, se você tem chamada, se há uma unção sobre a tua vida, então se levanta. Se levanta, sabe por quê? Eu tenho uma notícia boa para te dar. Não tem como voltar mais atrás. Se você é salvo, se você tem o teu nome escrito no livro da vida, se você é selado pelo Espírito Santo de Deus, você não volta atrás. Porque eu dou para ver alguém que tem o Espírito Santo retroceder. Porque quem tem o Espírito Santo não anda na sua força, mas anda na força do Senhor. Se um dia eu disser assim, não quero mais, pastora, a senhora vai onde eu estiver, põe a mão na minha cabeça, expulsa os demônios e ora para eu aceitar Jesus de novo. Porque quem não quer prosseguir é porque não tem mais o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não retrocede. Quem tem o Espírito Santo não volta atrás. Quem tem o Espírito Santo não aceita baixar a guarda para os filisteus. Quem tem o Espírito Santo vai até o fim. O Senhor disse ao profeta Miqueias, o Senhor disse: levanta-te-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Pegou fôlego aí? Pegou fôlego aí? Sacudiu a poeira aí? Lançou fora a alma manhosa? Ai, tá doendo, tá doendo. Receba o óleo do céu aí. Charabandeira rachai. Aleluia. O Senhor disse ao profeta Elias: Elias, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E Elias se levantou e comeu a comida que Deus deu. Aquela comida deu força a ele para andar não sei mais quantos dias. Você não vai andar, eu não vou andar na nossa força, amados. Porque se for na nossa força, nós vamos ficar caídos lá fora como covardes. Quando nós quisermos andar na nossa força, no nosso entendimento, nós vamos fracassar. A palavra do Senhor diz que quando Israel viu os filisteus se aproximando, eles fugiram. Fugiu do problema. Ei, eu aprendi no primário que problema é para ser resolvido. Eu aprendi isso no primário. E quando a professora colocava ali, resolva o problema, todo mundo falava, ixi. Enquanto não resolvesse o mais fácil, não poderia ir para o mais difícil. E quem resolvia o mais difícil é porque havia dominado o mais fácil. Deus quer te dar o domínio sobre os teus problemas. Mas você precisa assumi-los, que eles são seus. Qual é o seu problema? Qual é? A minha carne vai jejuar, vai orar, e você verá uma força sobrenatural vir sobre a tua vida. Ah, pastor, mas o meu pecado, arrepende-te dele. Arrepende, diga: Senhor, eu me arrependo, Senhor, e peço a tua graça para vencer. Aleluia, aleluia. Então o Senhor disse para mais um aqui, para o homem da mão mirrada, disse: levanta-te e fica em pé no meio. Deus não fala com quem está desanimado. Deus dá força, se você deseja. A Bíblia diz que Ele dá força para o cansado e vigor para aquele que não tem. Enquanto eu prego, eu posso ver o Senhor andando pela igreja. Ressentimentos estão caindo por terra, porque ressentimento é uma poeira que Satanás lança nos teus olhos, no teu coração. Mas nesta noite os anjos do Senhor estão aqui com vassoura de fogo, limpando, tirando, esfregando. Como nós dizemos lá nos Estados Unidos, Jesus pega o esfregão e esfrega. Tcharaga, que eu quero sair daqui limpa.
Eu quero sair daqui com meu coração limpo. Eu quero sair daqui perdoando, Senhor, até quem eu não conheço. Que eu olho e que vejo que está triste. Eu falo, te perdoo, te perdoo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Sabe quem é os valentes? É aqueles que resistiram a si mesmo. E deixaram Deus ser Deus na vida deles. Os valentes só é valente porque ele tem uma visão daquele que vai na vida na frente dele e aceita a visão. Sabe por que esses homens eram valentes de Davi? Porque eles reconheceram quem Davi era diante de Deus e aceitaram a voz de Davi como comando nas suas vidas. E por isso hoje, ó, eles são os heróis da fé na vida de Davi. Qual vai ser a tua história amanhã? O que os teus filhos vão contar a respeito de você amanhã? Quando eu estava estudando agora à tardezinha, quase na hora de me arrumar para vir aqui, porque Deus só quis me dar mensagem nessa hora. Eu comecei a pensar na minha família, o Senhor me chamou primeiro, eu aceitei a Jesus e depois eu preguei para minha família, meus irmãos. Então hoje, se você perguntar para um sobrinho meu, faz 17 anos que eu sirvo a Cristo, para uma sobrinha minha de 7 anos, quem trouxe a sua família para Jesus, ela vai dizer a tia Marisa. O Senhor me deu uma história. O Senhor me deu uma história. Qual história? Que eu não resisti à voz do seu Espírito. Eu o aceitei, o recebi na minha vida. E ele fez a promessa para o carcereiro. E aquela promessa também veio sobre a minha vida. Que se tu crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Qual vai ser a sua história amanhã, de covarde ou de valente? O que o seu filho pode contar hoje ao teu respeito? O que o teu filho ouviu de você antes de vir para a igreja? O que ele poderia subir aqui e falar ao teu respeito hoje? Porque o que você fez hoje é o que está no teu coração. Aleluia. E Samar, quando viu os filisteus vindo, todo mundo correu. E quando os israelitas corriam, talvez disse: Samar, corre, porque eles são muito, você sozinho, eles vão te matar. Talvez Samar disse: enquanto Deus estiver na minha vida, filisteu nenhum me mata. Enquanto Deus estiver na minha vida, filisteu nenhum me mata. Enquanto Deus é na tua vida, 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Enquanto Jesus é o Deus da tua vida, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Enquanto Deus é Deus na tua vida, se por um caminho o inimigo vier, por 7 ele fugirá. Ele vai ter que sair da tua casa, ele vai ter que sair do teu casamento, ele vai ter que sair das tuas finanças, ele vai ter que tirar a mão do teu ministério. Não abra a mão do teu ministério para filisteu do inferno nenhum. Um dia um diabo se levantou e disse para mim: você não tem ministério. Eu só escutei. Ele disse: você não prega nada. E eu só escutei. Quando ele terminou de falar, sabe o que eu fiz? Levantei na minha convicção e continuei a ser aquilo que Deus me chamou para ser. A voz do inimigo não pode te confundir. Porque a voz de Deus, ela é uma só. E quando Samar viu eles correndo, sabe o que Samar disse? Eu vou defender o meu pedaço de terra. Talvez alguém disse: ei, não se prejudique, é tão pouco. A tua terra é tão pouca. Essas lentilhas é tão pouca. Talvez ele disse: é pouca, mas é minha. Daí eu me faço lembrar de Rispa, pastora. Rispa. Davi permitiu que os moabitas matassem os restos dos filhos de Saul. Haviam mais 7 filhos e eles pegaram e mataram os 7. E 2, se eu não me engano, deles eram filhos de Rispa, a concubina de Saul. E eles não enterraram depois que eles mataram. A palavra do Senhor diz aqui, no capítulo 21 de 2 Samuel, que eles quiseram enforcar os filhos de Saul para se vingar. E ali estavam os 2 filhos da concubina de Rispa, enforcados. E depois que eles enforcaram, eles disseram: nós não vamos enterrar, eles vão ficar aqui, eles vão perecer aqui, eles vão ser comidos por bicho, por aves de rapina. Rispa disse não. Noite e dia. Ela ficou noite e dia
por toda aquela estação. E os seus filhos lá, mortos, enforcados. Passou um dia, 2 dias, e ela ali. De repente os filhos começaram a cheirar mal, e ela ali. Daqui a pouco os filhos começaram a decompor, e talvez alguém chegou assim: Rispa, sai daí, eles estão mortos, são meus, e eu não aceito que eles terminem assim. Alguém vinha dizer, de repente outro disse assim: Rispa, está cheirando mal, mas é meu. Somente quem é dono da herança pode suportá-la, as consequências dela. Não tem aquele ditado que só a mãe pode suportar um filho, as tribulações? Se você der para o tio, para a tia, talvez eles não suportem, mas quem é dono dele suporte. Ela disse: é meu. Rispa, sai daí, eles estão mortos, mas são meus. Ei, não abra mão da tua herança, só porque alguém está dizendo para você que não tem mais jeito. Não desista do teu filho, só porque alguém disse que para ele não tem mais jeito. Quem sabe até a polícia disse: desista. Não desista, porque ele é seu, e só você sabe o valor que ele tem. E Samar sabia sobre isso. Ei, Samar, vamos correr. A tua terra é muito pequena, não vale a pena. Vale sim, porque é minha. Valoriza a herança que Deus te deu. Valoriza a unção que Deus te entregou. Valoriza a chamada. Valorize, obreiros, a posição que Deus tem vos colocado, porque o que vocês fazem não é em vão, mas é para o Senhor. Não espere tapinha nas costas do homem, porque isso não procede de Deus. Espere que o teu nome seja escrito no livro da vida. Ei, não espere, obreiros, obreiras, pastores, não espere ser aplaudido na terra, mas que vocês sejam aplaudidos diante do tribunal de Cristo. Eu quero ser aplaudida, no dia do tribunal de Cristo. Ei, mãe, não espere receber uma medalha de honra, mas tenha no teu coração a certeza da tua obra. Rispa ficou ali, até que alguém foi até Davi, mais de 2 meses. Os seus filhos, a palavra do Senhor diz que de dia ela ficava ali, enxotando os bichos que vinham comer a carne dela. Ela ficava ali, ela pegou um pano de saco, humilhação. Ela tinha tudo que ela tinha num pano de saco, mas aqueles panos de saco, de dia ela espantava os bichos. E a palavra diz que à noite ela estava ali espantando as rapinas que queriam comer. Quando fala em pano de saco, fala se humilhar. Se humilha e vá atrás do teu filho. Se humilha e busca a restauração da tua casa. Ah, mas está difícil. Não vai ser fácil. Jesus disse que não ia ser fácil. Aonde na Bíblia que você leu que ia ser fácil? Se alguém diz para você: vem para o evangelho que vai ser fácil, mentiu para você. Não vai ser fácil, mas nós temos a garantia da vitória. Não vai ser fácil, mas nós sabemos que quem peleja por nós. Nós sabemos que aquilo que é impossível nós podemos descansar, porque é a especialidade de Deus. Sabe por que tem muito crente frustrado dentro da igreja? Porque eles têm lutado para fazer o impossível, daí eles não conseguem, ficar frustrados. Ei, faça a tua parte que Deus faz a dele. Talvez a tua parte é só congregar, cultuar, adorar, vir aqui se entregar. Ah, ele não quer me ouvir, então vem aqui falar com Deus, que Deus fala com ele, não tem como ele não ouvir. E a palavra do Senhor diz que este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. O Senhor te chama nesta noite para defender. Defenda aquilo que Deus tem entregado nas tuas mãos. Eu tenho certeza que cada um daqui, se estender as mãos, você vai ver algo que Deus tem te entregado. Você vai contemplar o que Deus tem te entregado. Samar, ele ficou conhecido na Bíblia como defensor de propriedades. Um valente. Não correu como os outros. Não desistiu, não foi na conversinha, no mimimi dos outros.
Ai, você vai morrer, você vai ser envergonhado. Vai, corre. Ei, se nós corremos, só se for para peleja. Porque Deus não nos chamou como covardes. Está difícil, peleje. Amados, conforme aqui registra a palavra do Senhor, Samar prevaleceu. O Senhor nos chama para prevalecer. A terra era dele. Quando Israel entrou na terra prometida, assim que foi impondo suas conquistas através das vitórias que obtivera contra a boa parte de habitantes, deu início à chamada divisão de terras. Começou ali, quando eles entraram na terra prometida, começou a dividir as terras. E a família de Samar recebeu a sua porção. Ei, você que está aqui nesta noite, você tem a sua porção. Você tem a sua herança. Eu gostaria de dizer, eu tenho uma herança pastoral na minha vida. Eu gostaria de dizer, o meu pai foi pastor, a minha mãe foi... Não, começou por mim. Mas eu quero levar adiante aquilo que Deus me deu a honra de começar por mim. E os que ficaram para trás, eu carrego eles comigo. Porque a força está no Senhor. Aleluias! Samar, ele poderia renunciar a tudo aquilo que Deus havia entregado a ele. Ele poderia renunciar, como Esaú renunciou à sua primogenitura. Consegui falar esse nome? Ele renunciou por quê? Por um momento de fraqueza. Porque ele estava com fome, e segundo a lei, a primogenitura podia ser negociada, mas depois não tinha volta. Cuidado, há coisas que não tem volta. Ele estava morrendo de fome, e o seu irmão Jacó tinha o que ele queria, o guisado de lentilha. E ali no desespero, ele negociou a sua herança. Tem gente, pastora, negociando a sua herança por pouca coisa. Ei, está com fome, você não vai morrer, porque Deus não deixou que Agar e seu filho morressem debaixo do jambuzeiro lá. Ele entrou na hora certa e ele proveu a necessidade. O inimigo sempre vai chegar diante de você com aquilo que você está desesperadamente necessitando. Talvez é um caminho para fugir. Talvez é uma cova para se esconder. Talvez é uma situação que você quer sumir. Mas Deus não te chamou para ser covarde. E eu estou aqui nesta noite como trombeta de Deus para te dizer: Deus não te chamou para ser covarde. Você não é covarde. Pastora, mas eu fui. Mas você está aqui nesta noite, o Senhor está aqui para te dizer: você não foi chamado para ser covarde. Você está no livro de Deus e o seu nome é valente. Você deve valorizar aquilo que Deus te deu. Samar estava pronto a valorizar até o fim. E ele lutou. Ele guerreou com os filisteus. Amados, pensa, Samar estava sozinho diante de uma multidão. Mas a palavra do Senhor disse que ele tinha o que na mão? A espada. A espada aqui simboliza a palavra de Deus. Nós não vamos vencer pela nossa força. Você não vai... deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter faculdade, você pode ter doutorado, você pode ter mestrado, mas se você não tiver sabedoria, você pode fracassar. E sabedoria não se conquista numa universidade, não se conquista, se conquista em Deus. Sabedoria é dom de Deus. E o mais lindo é que ele disse: você precisa, peça, porque eu lhe te darei em abundância. Se você não tiver sabedoria, você vai fracassar. Quantas pessoas aí que tinha tudo para estar bem, não sabe o que aconteceu, mas faliu. Ele tinha entendimento, ele sabia como levar a coisa, ele sabia como trabalhar com aquilo, ele sabia administrar, mas lhe faltou sabedoria para decidir. Samar, ele tinha sabedoria. E ele sabia que se ele permanecesse, a presença de Deus estaria com ele.
Você tem que entender que se você está com Deus, a presença dele está com você. A presença dele está com você na tua casa, no teu casamento, com os teus filhos. Ele está com você na tua empresa. Faça o que é certo e Deus vai te honrar. Ande na verdade, pela verdade, não minta. Porque se você mentir, você vai dar autoridade para Satanás, que é o pai da mentira, lubridiar a tua vida e te derrubar. A mentira é a sepultura que o homem cria para si mesmo. A mentira é a própria cova que o homem cava para si mesmo. Quando se é liberada a mentira, é uma cova que ali na frente ele vai cair dentro dela. Mas quando eu prevaleço na verdade, ainda que a verdade aparentemente vai me colocar em situação difícil, quando eu permanecer na verdade, aquele que é a verdade e a vida, ele vai se levantar e ele vai me justificar na terra. O Senhor vai te justificar nesta noite. O Senhor quer justificar a tua causa. Não tente lutar contra o Espírito de Deus. Pare de me resistir, diz o Espírito Santo. As fortalezas estão caindo por terra. A fortaleza caindo por terra. Enquanto você está aqui, Deus está derrubando fortaleza na tua casa. Enquanto você está aqui, Jesus está derramando fortaleza na tua empresa. Enquanto você está aqui, fortaleza na vida dos teus filhos estão caindo por terra. Fortaleza do vício, fortaleza das coisas terrenas cai por terra. E você vai prevalecer. Você vai prevalecer na herança que Deus tem te entregado. Pastor, eu não tenho nada. Se é você e Deus, você está em vantagem. Só tenho Deus, você ainda está em vantagem. Quando nós temos Deus e mais nada que Deus, nós estamos em vantagem. Houve um momento lá nos Estados Unidos que eu disse: Deus, é só eu, tu e eu, o Senhor e eu e o Senhor. Daí o Espírito de Deus disse: você está em vantagem. Isso é notícia para você, levantar a tua cabeça e avançar. Avança, receba força nos teus braços. Talvez você cansou de lutar, a espada ficou pesada e você ainda está segurando nela. Prepare, 1, 2, 3, levantou ela. Porque o teu descanso não é aqui. Estou magoada, desça no joelho. Me frustrei, desça. Ai, não fizeram como eu queria. Não, nem é como você quer, é como Jesus quer. Ah, mas eu queria assim, não é como eu quero, querido. É como Jesus quer. Ah, se fosse o que eu queria. Mas o melhor, a Bíblia diz que é a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia, você deve valorizar o dom que Deus te deu. Talvez o seu dom é ser mãe, é ser pai. O seu dom é administrar, o seu dom é evangelizar. O seu dom é ficar em pé ali, ó, como os irmãos. Irmãos, os anjos do Senhor trabalham como vocês. É um privilégio, meu irmão, estar aí na posição que tu estás. É um privilégio maior do que eu estar aqui ministrando, porque você está aí guerreando. Você é valente, 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 valente. Arai chou remandere rachou. A unção de Deus precisa ser defendida. Nós precisamos defender naquilo que nós cremos, irmão. Não é um ventinho aí, não é uma tempestade aí, não é um dia difícil aí que vai te fazer largar a espada. Vai correr com os covardes. Ei, os covardes, aqui a palavra do Senhor diz, ó, e depois dele chamar filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus, mas Samar permaneceu. Por quê? Porque ele era valente. Não foge da batalha. Não foge. Não foge da responsabilidade. Dá vontade de fugir? Dá. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. É aquela vontade que passa. Não tem, eu estava com vontade, mas passou.
Vem à vontade, aí você vê ela passando e indo embora. Você fala, tchau. Porque o que vai prevalecer na nossa vida é a herança que Deus nos deu. Eu já falei da minha oração aqui quantas vezes. Fecha, Senhor, a porta que o Senhor não está e abra somente as portas que o Senhor está. E muitas vezes vai fechar a porta que você queria que estivesse escancarada. Mas ali na frente, um grande portal se abrirá por ti. Você vai dizer, Senhor, obrigado por ter fechado aquelas portas. Obrigado, Senhor, por ter fechado aquelas portas que eu achava que eram do Senhor. Porque aqui eu contemplo agora, nem os meus olhos havia visto, nem o meu coração havia sentido e nem havia chegado até a mim. Sabe o que é isso? É plenitude de Deus. Aleluias. Então, amados, nós não devemos, nós devemos valorizar. A palavra do Senhor diz em Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não tem como voltar atrás. Não tem como você pegar as profecias, as promessas e receber e dizer assim, tá Deus, não quero mais, não tem mais jeito. É levantar a cabeça, pegar a espada e avançar. Ah, mas eu vou me ferir, mas fere mesmo, não tem até aquele hino, soldado ferido. Soldado, se não tiver ferimento, é porque ele nunca foi na batalha. Se não tiver uma ferida, se não tiver um sangramento, se não tiver um olho furado, uma orelha cortada, um pé torto, uma unha saltada, não foi na batalha, foi covarde, se escondeu e ainda quer usar o nome dos valentes para se sobressair. Soldado tem marca. Soldado tem história. Lá nos Estados Unidos tem aquela comunidade dos veteranos. São aqueles que foram para o Afeganistão, que foram para a batalha. E tem a comunidade deles que eles se juntam, uns até moram lá. E se você for, você fica assustado. Por quê? Porque você vai chegar lá, você vai ver veteranos sem perna, mutilado, sem braço, cego, torto. Você fala, meu Deus, como eles estão ali para contar as suas histórias. Ei, soldado tem que ter história para contar. Soldado tem que saber o peso da espada. Soldado tem que saber a dor de uma batalha. Soldado que é soldado não foge da batalha. Aleluia. Então nós temos que defender em Deus. Nós temos que guerrear em Deus, não abandona. Se você tem desejo de pregar, lute por ele. Vai ler a Bíblia, vem para os cultos, vem estudar, vem aprender. Deixa Deus te moldar, deixa a tua carne prevalecer. Quer louvar o nome do Senhor, não é só ensaiar um hino, decorar um hino, chegar aqui e lá, não. Aqui não é uma plateia. Aqui é um altar de adoração. Amados, os hinos cantados aqui não é para você. Os hinos que aqui, esses instrumentos aqui, não é para agradar o teu ouvido, não é. Essas teclas aqui, não é para agradar o teu ouvido. Esse microfone aqui não é para exaltar o cantor. Esse altar é para chegar no trono da graça. Aqui não tem aplausos pro homem. Parai, chore que mai, diore que cai. Não quero mais. Aqui é para Deus. Aqui é para Deus. Aleluia, porque eu não gostei do louvor, não era para você mesmo. Não gostei dos hinos que não era para você. Eu não gostei do hino lá do irmão, que não é para você que ele fez. É para Jesus. O dom não foi você que deu para ele. Aleluias. Aleluias. Ninguém pode te tirar de onde Deus tem te colocado, desde que você seja valente e obediente. Eles queriam tirar Samar da sua terra e lançar fora, mas a palavra aqui diz: este se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus. Por quê? Porque ele era forte? Porque ele era treinado? Porque ele era bombado?
E o Senhor operou um grande livramento. Ele se posicionou. E Deus guerreou. Amados, quando nós subimos no altar, a glória é para Deus. É para Deus. Tudo que eu faço, quando eu vou vir para a igreja, meu marido sabe disso, a minha preocupação. De que somente Deus venha a ser exaltado. Que Ele venha a ser o destaque. Que Ele venha a ser somente Ele, que eu possa falar e que você não esteja olhando para Marisa, mas que você esteja juntamente comigo, navegando nesta mensagem, que você possa estar visualizando como é um pedaço de terra, uma plantação de lentilha, mas um homem lá com uma espada valente dizendo, aqui ninguém entra! Charai de guerra chore que manai. Arai cho que manabashobia. Você precisa defender aquilo que Deus te deu. Defenda a tua casa, a tua família, defenda a tua chamada. Defenda, defenda, defenda. Defender, se posicionar, ter coragem. Só vai prevalecer aquele que tem coragem. E a coragem não vem de mim, ela vem de Deus. Aleluia. Nós precisamos tomar posse do que Deus nos entregou. E tem gente, em vez de tomar posse, está correndo com os israelitas covardes. Aleluia. Pegando como Esaú, comendo da lentilha para saciar o seu desejo, a sua fome. Ei, irmãos, a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. E não é brincadeira. Eu não quero nem pensar e nem imaginar o desespero quando a trombeta tocar, a igreja ser arrebatada, e aqueles que vão ficar. Aqueles que tiveram a oportunidade de ser corajosos no Senhor. Aqueles que tiveram a oportunidade de lutar pela sua herança, por lutar pelo seu pedaço de terra. Quando eu falo terra aqui, eu falo sobre a sua salvação, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre aquilo que tem valor. Não valor terreno, mas valor eterno. E as lentilhas? Quando você cuida da terra, Deus dá produção para a lentilha. Quando você cuida daquilo que é eterno, quando você cuida daquilo que é herança dada pelo Senhor, é Ele que vai dar força na terra, é Ele que vai colocar produção na terra, e é Ele que vai dar vida para a lentilha. Talvez a sua lentilha não está produzindo, porque você não tem valorizado a terra. Se você não valorizar a terra, a sua lentilha, ela será fracasso. Pode até nascer, pode até crescer. Eu gosto muito de flor, e eu planto minhas flores. Mas tem umas que eu planto bonita, eu só observo. Eu converso com elas. Meu marido sabe. O cachorro dele comeu tudo minhas rosas esses dias. Mas eu planto, eu converso com elas. Umas crescem bonita, as outras morrem. Então às vezes eu pergunto, Senhor, mas essa eu plantei junto, igual, essa cresceu, essa morreu. O Senhor diz para mim, planta de novo. Planta de novo. E eu planto, eu sou insistente, até que ela produza. Mas aí o Espírito Santo fala assim para mim, faz assim. Mexe com a terra assim. Pega, e eu faço e dá certo. Se você trabalhar bem a terra, não tem como fruto ser morto. Mas se a tua terra for estéril, você pode plantar, investir, não vai dar em nada. Porque o que tem que estar alicerçado é aquilo que é herança. E a terra é herança. Amado, se a tua família não estiver estruturada, o resto vai ser um fracasso. Se a tua vida espiritual estiver fracassada, todo o resto fracassará. Então nós precisamos defender a nossa terra. Terra esta que foi dada pelo Senhor. Terra esta que foi germinada pelo Senhor. Ele fez uma terra boa. Ele criou uma terra boa e confiou a cada um de nós um pedaço dela. Cada um daqui tem um pedaço dessa terra.
Na terra de Samar era plantado lentilha. Lentilha não tinha valor nenhum. Mas para Samar tinha, porque era dele. Talvez você diz assim, eu não tenho quase nada, mas o que você tem é seu. Lute por ela. Ah, mas eu só sei fazer isso. Lute por ela, porque daqui a pouco Deus vai te ensinar mais. Quando Deus disse que eu ia pregar a palavra, eu não sabia nem falar direito. Até hoje estou aprendendo. Mas eu confiei naquele que me chamou. Eu confiei em pisar na terra que Ele estava me dando. E quando você pisa na terra que Deus está te dando, não tem perigo de você pisar num lugar de vales. Quando Deus te dá a herança, ela é firme. Ela é produtiva. E a palavra do Senhor diz que Samar pegou a sua espada e lutou contra aquela multidão. Como que foi? Talvez ele até se feriu, sangrou. Quem sabe ele perdeu uma mão? A Bíblia não fala. Mas ele prevaleceu vivo. Você pode perder até algumas coisas pelo caminho. Mas o que importa é o final dele. E o final dele tem que ser com o Senhor. Com o Senhor. Todos os filmes que a gente assiste, como eu disse, o super-herói, vamos dizer assim, eles lutam, né? Quando eu vou assistir um filme, eu não queria que ninguém machucasse ele. Não tem como, ia ser sem graça. Ia ser muito fácil. Ele se fere, mas ele vai até o fim. A minha mensagem hoje é lutando pela terra que o Senhor te deu. Lutando pela tua promessa.